O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filia hoje ao PSB e cumpre a etapa mais importante para compor a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. A costura para o ex-tucano se filiar ao PSB foi feita pelo próprio líder petista, que o tem como um homem de diálogo com os diferentes setores da economia e da política e que pode somar nas articulações do PT para o PT voltar à presidência da República. Lula encontrou em Alckmin mesmo papel que foi desempenhado em 2002, quando convidou o líder empresarial José Alencar para ocupar a vaga de vice. À época, Lula enfrentou resistências entre os petistas que se opunham à presença de um empresário na chapa de um trabalhador que caminhava para presidir pela primeira vez o país. Passados 20 anos dessa história, jornalista Beto Almeida, o ex-presidente Lula enfrentou, após os primeiros movimentos para atrair o ex-governador de São Paulo, conflitos no PT, mas sem meio termo, ignorou os protestos e decidiu seguir em frente para fortalecer a chapa ao Palácio do Planalto. Um ex-tucano agora vira socialista e vai para compor a chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, Luciano, esse ato de filiação marcado para às 10h30, lá na Fundação João Mangabeira, que é vinculada ao PSB em Brasília, chegou a esse ponto. Ou seja, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tucano de carteirinha, já disputou a presidência da República, inclusive enfrentando Lula, e está aí hoje para ser oficializado como o vice na chapa do petista. E Lula trabalhou arduamente para isso. Enfrentou, como você disse, resistências internas, mas o Lula sabe como ninguém o mapeamento que ele precisa fazer e ter em mãos para, inclusive, ter sucesso na empreitada dele. Uma delas é: nenhum presidente da República, Luciano, chega ao Palácio do Planalto sem ter um domínio sobre o estado de São Paulo. É o estado mais importante. Não é só isso não, estou falando até eleitoralmente, pela força política, pela quantidade de eleitores, e mais ainda, ele sabe que precisa ter, por exemplo, um palanque também para a disputa do Estado, ao governo do Estado, para fortalecer a candidatura dele. Então, o presidente Lula é quem conseguiu quebrar todas essas resistências e trouxe para ser o seu vice um homem que é tucano de carteirinha, mas que tem uma relação forte com o Estado de São Paulo e tem um bom nível de aceitação entre os paulistanos. E na disputa pela presidência da República, todas as pesquisas mostram hoje a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Polarização, jornalista Beto Almeida, que vai se repetir aqui também no Ceará. E também, ainda sobre a janela partidária e as eleições de 2022, em uma articulação do governador Camilo Santana, o PT ganha hoje mais 3 deputados estaduais. Júlio César, que é do Cidadania e que nasceu no PSDB, Augusta Brito, do PCdoB, e Niso Costa, do PSB, assinam ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Exato. Pois não, Beto, é com você, porque não. Tem também movimentação no Ninho Tucano, o PSDB, que perdeu Nelinho e também Fernanda Pessoa, ganha hoje 2 deputados estaduais. Então, Luciano, olha só, o PT, na realidade, é um movimento, a gente até comentou isso daqui, que mostra claramente a atuação do governador Camilo Santana na atração desses 3 novos parlamentares para formar a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O PT passa a ter 7 parlamentares, ficando atrás apenas do PDT, que tem 14. Então, é um movimento forte, é um movimento, inclusive, que coloca o Partido dos Trabalhadores, em condições, Luciano, de passar a ter um assento cada vez mais representativo na discussão desta chapa majoritária, que está aí ainda para ser definida na chapa da situação. Porque até hoje, nós ainda estamos naquela indefinição de saber quem será de fato o candidato ao governo que vai substituir o nome que vai substituir Camilo Santana na chapa de situação, e também do candidato a vice. E qual é o papel que o PT terá, além da vaga de senador que já caberá ao governador Camilo Santana. Para além disso, a janela partidária, ela está se fechando. Nesse movimento todo, o PSDB não tem dormido de touca ultimamente, Luciano. Depois da filiação
com uma forte presença aqui na Assembleia Legislativa na segunda-feira, hoje tem um novo ato de filiação dos tucanos e principalmente voltado para essa composição da chapa estadual na disputa aqui de vagas para a Assembleia Legislativa. Você disse que ele perdeu de fato os 2 parlamentares que tinha aqui, Fernanda Pessoa, né, que foi para a União Brasil, se filiou ontem, é a vice-presidente, o Nelinho Freitas, que deixou o partido e se filiou ao MDB, mas hoje no grupo que está sendo chamado de G20, o grupo dos 20, que inclui deputados estaduais, suplentes de deputados estaduais, vereadores, suplentes de vereadores. Então, desse grupo, tem aí 2 deputados estaduais. O PSDB perdeu 2, mas já está recompondo a sua bancada. Será exatamente o Gordinho Araújo, Luzinô, e o Diego Barreto, delegado Diego Barreto, delegado da Polícia Civil. São os 2. O Diego é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o Gordinho Araújo é do Patriota. Então, eles estão, a partir de hoje, assinando ficha de filiação às 10 horas na Assembleia Legislativa, com a presença, lógico, do presidente do partido, o senador Luiz Pontes, e também do suplente senador Chiquinho Feitosa, que é candidato a deputado federal.